Olá a todos. Há jogadores que deixam marca pelos títulos, outros pelo caminho que fizeram. E a história de Licá é um exemplo de trabalho, dedicação e ligação às origens. Luís Carlos Pereira Carneiro, conhecido no futebol como Licá, nasceu em Lamelas, no concelho de Castro Daire, e construiu a sua carreira passo a passo. Passou pelas distritais, pela terceira divisão, brilhou no Estoril, representou o Futebol Clube do Porto e chegou à seleção portuguesa de futebol. Depois de uma carreira ao mais alto nível, regressou ao clube da terra, mantendo a mesma paixão pelo futebol e ligação às suas raízes. Hoje vamos conhecer melhor o jogador, mas também a pessoa por trás do percurso. Licá, muito obrigado por estares connosco. Vamos começar pelo início e acho que era interessante também sabermos a origem, neste caso a tua alcunha, Licá. Olha, isso é muito engraçado. A origem da minha alcunha vem da parte da minha madrinha, que gostava muito de inventar nomes. E como era Luís Carlos, ela começou-me a chamar Licá e desde aí ficou sempre Licá. Toda a gente me Todos trata os teus por. amigos, Sim, sim. quais são as melhores lembranças que tens aqui de Lamelas, como também de Castro Daire? Olha, as melhores lembranças que tenho são aqui, passadas neste campo, não com esta relva, ainda na altura era terra, com os meus amigos de infância, que felizmente não é como é agora, que andávamos sempre na rua. E essas são as melhores lembranças que eu tenho da minha infância. Passaste toda a infância aqui em Lamelas? Sim, sim, eu só saio daqui de Lamelas aos 18 anos quando vou para Coimbra. Ainda te lembras do teu primeiro contacto com o futebol? Acabaste de dizer que o teu primeiro contacto com o futebol foi aqui, em Lamelas. Lembras-te do teu primeiro contacto com o futebol? O primeiro contacto com bola foi ali atrás, na casa dos meus pais, com o meu irmão, muito com o meu irmão. Depois o primeiro contacto mais a sério, por assim dizer, foi no Crasto. O que é que te Quando fez ir para o Crasto? foi o gosto pelo futebol, também andavam lá os meus amigos. Era o clube aqui na altura que tinha camadas jovens, como é agora. E foi isso, foi o gosto pelo futebol, o objetivo de tentar ser jogador de futebol, sempre tive esse sonho e foi aí que começou. Lembras-te do dia em que percebeste mesmo que querias seguir uma carreira futebolística? Não me lembro bem do dia que foi, porque eu sempre, desde pequenino, que a minha brincadeira era jogar futebol com o meu irmão, como também tive a possibilidade de viver aqui ao lado. As minhas tardes nas férias e de manhãs era sempre passadas aqui a jogar futebol com os meus amigos e foi o gosto foi crescendo. Nunca pensaste noutra profissão além de ser futebolista? Não, nunca cheguei a esse ponto porque felizmente tive a sorte de aos 18 anos, como falei há bocado, ir para Coimbra, para uma equipa da Primeira Liga, contrato profissional, e nessa altura não tive que pensar noutra profissão. Se calhar se não tivesse ido para a Académica nessa altura, teria que pensar noutra coisa, como é lógico. Agora, se olhasses para trás, vias-te a fazer outra profissão? Neste momento não. Mas se Neste- tivesses que ser, escolhendo uma profissão, teria que ser alguma coisa ligada ao desporto. sempre, acabaste de dizer que sempre quiseste seguir o futebol, sempre ambicionaste ter uma carreira profissional? Sim, olha, eu vou-te ser sincero, não foi desde sempre, como é lógico, porque quando era miúdo era aqui que eu queria jogar, era no Lamelas, porque vinha para aqui quando eles estavam a treinar e o objetivo de nós miúdos nunca nos passava pela cabeça que poderíamos chegar muito longe. E eu não vou mentir a dizer que sempre tive essa ambição. Não, a minha ambição era jogar no Lamelas, primeiro. E depois o que pudesse ser, seria. Mas felizmente, como disse, na altura vou para o Crasto, tenho a possibilidade de ir para o Social Lamas, que na altura jogava na Terceira Nacional, e tive a sorte, como em tudo na vida tem que se ter, que num jogo em que eu faço 2 gols, se não me engano, tem alguém a ver esse jogo, e a partir daí começam as coisas a acontecer. Pois é mesmo aí que eu vou pegar, porque tiveste neste caso o Jorge Mendes, Sim. foi ele também que te levou para o Lyon, para fazeres neste caso uns testes. Era para levar, mas não fui. Não chegaste a fazer os Não, testes? não, 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 não. O que é que te fez a não fazeres os testes? Acho que foi o medo de sair de Portugal, E de sair qual, do país. e qual era mesmo esse medo? O medo era sair de casa dos meus pais, de sair daqui, de sair para ir para a França. É que a minha infância foi toda passada aqui e depois houve essa possibilidade na altura, sim, que foi falado comigo para ir fazer os testes ao Lyon, só que não aconteceu. Achaste que aquele não era um momento, se calhar, para. É o que eu digo, acho que foi mais essa parte do ei, vou sair de Portugal agora, com 18 anos, estava sempre na aldeia, era um passo grande. Se calhar as coisas até teriam sido diferentes, como poderiam não ser.
Por isso, acho que foi o que tinha que ser. Quem te estava a assistir nesse jogo do Lamas era o próprio Jorge Mendes ou era... Não, porque depois não é ele que me leva para a Académica. Depois é um senhor que via jogos de equipas mais baixas e depois dava indicação a clubes de Primeira Liga a dizer, olha, está aqui este jogador que pode ser interessante, pode não ser. E foi assim que cresceu, que se chamava o Senhor Gomes. Ainda te lembras do momento em que recebeste, neste caso, esse convite para o Leão, que acabaste por recusar, mas lembras-te quando recebeste esse Sim, convite? na altura foi quando eu estava no Social Lamas, foi até o presidente do Social Lamas que me falou que foi contactado para eu ir ao Leão fazer testes. E pensaste naquele momento, isto pode mesmo dar certo? Sim, aí bateu-me aquela situação, o Lyon, uma equipa de França, ver um jogador na terceira nacional na altura. Fico a pensar que se calhar tenho condições para fazer uma carreira. Depois, é como eu digo, não se proporcionou a ida. Muito por minha culpa. Sim. Muito não. 100% por minha culpa que não quis ir. Os meus pais nunca me obrigariam a nada. Sempre me deixaram à vontade de fazer o que eu quisesse. E eu optei por não ir. Que idade é que tinhas nessa altura? 17. E agora olhando para trás, para esse miúdo 17 que negou uma oportunidade, arrependes-te de não ter ido para o Lyon? É assim, eu sinto muito orgulho na carreira que eu fiz, atenção, porque foi passo a passo, como tu começaste a dizer, e é verdade, eu passei em quase todas as divisões do futebol português, não passei agora na Liga 3 porque já foi mais para a frente que apareceu. Não sei, se calhar poderia ter ido e poderia ter ficado e depois se calhar até nem podia as coisas não correrem bem, não posso... Opa, como é lógico que nesta altura, depois uma pessoa pensar, opa, era o Lyon, podia as coisas correrem de outra forma. Poderia, mas agora não há nada a fazer. Tu a seguir ao Lamas foste para a Académica, já Certo. como disseste. Sentes que foi na Académica que foi a ponto de viragem ou já foi mais tarde no Trofense? Não, foi mais tarde. Na altura que eu vou do Social Lamas para a Académica, eu sinto um impacto muito forte. Muito grande, porque no Social Lamas treinávamos à noite, 3 vezes por semana talvez, já não me lembro, mas acho que era 3 vezes por semana. Chego à Académica a fazer uma pré-época numa equipa de Primeira Liga e decididamente não estava preparado para isso. Quais Não foram estava. as maiores diferenças que encontraste? Tudo, a intensidade, o profissionalismo, tudo era diferente. E eu estava habituado a uma coisa que cheguei lá e foi um impacto muito grande. E não estava preparado. Tanto que a melhor coisa que depois me aconteceu foi voltar atrás. Nessa altura fui para o Torizense, para a segunda B, que era um clube satélite da Académica. E foi o melhor que fiz, foi dar um passo atrás, voltar a ganhar condição e a ser mais profissional. Voltando ao Crasto, que aprendizagens, já que foi o teu primeiro contacto, se formos a ver, com uma escola profissional relacionada com o futebol, quais foram as aprendizagens que levaste do Crasto? Muita coisa. O Crasto ensina os valores, ensina o que é jogar em equipa e acho que é isso o mais importante, na minha opinião. Nas camadas jovens, principalmente quando és muito miúdo, é isso. É divertir-te a jogar futebol, deixarem-te jogar sem pressão, porque depois o resto acaba por acontecer. E eu falo, na minha opinião, como é lógico, o resto acaba por acontecer. A pressão vais tê-la mais tarde se conseguisse ser jogador de futebol. Eu acho que quando são crianças, é deixá-los jogar, divertirem-se enquanto são crianças, porque depois se derem o passo, e que acho que há muita gente que tem qualidade para dar, e depois isso depois a sorte e as oportunidades que aparecem ou não, mas na minha opinião, nestas alturas em que são crianças, é deixá-los jogar a bola. Jogar a bola, nem é jogar futebol, é jogar a bola, divertirem-se. Depois o resto, se acontecer, se forem jogadores, aí vão ter a pressão. Sentes que o futebol que tu jogaste no Crasto é diferente, se calhar, do que agora os miúdos de agora jogam no Crasto? Eu acho que, na minha opinião, atualmente há muito mais pressão da parte dos pais do que havia na minha altura. Mas isso é ponto assente, porque também depois há muito mais oportunidades. Há clubes que te veem a toda a hora, há os CFTs do Benfica, há o Tondela, há o Académico, há tudo aqui mais perto, há oportunidades muito maiores. Só que eu acho que fazem muita pressão aos miúdos. É a minha opinião. Eu acho que os miúdos têm que, nessa altura, volto a dizer, divertirem-se a jogar futebol. Divertirem-se. Depois, se for para dar jogadores de futebol, eles vão dar estando no Crasto. Como é lógico, há clubes com outras condições e só têm que agarrar a oportunidade. Mas se tiverem que dar jogador de futebol, não tenham pressa de tirar os miúdos do Crasto.
No Lamas, sentiste alguma pressão? Já que era mais um clube mais profissional, estava na terceira divisão, sentiste alguma Não, pressão? porque a maior parte das pessoas que jogavam no Social Lamas eu conhecia. Eu conhecia, como é lógico, foi um salto de ser júnior no Crasto para, ainda na altura era segundo ano júnior, jogar já com homens feitos, é diferente. Mas também me fez crescer, fez-me crescer. Não o suficiente para quando cheguei à Académica estar preparado para as dificuldades, mas fez-me crescer muito. Eras o mais novo da equipa no Lamas? Sim, na altura era. E tens, Eu ainda era júnior. Ainda era júnior na altura. e tens alguma história caricata que nos queiras partilhar? A maior história que eu tenho no Social Lamas, eu tinha o cabelo grande e miúdo, um jogo em que há um jogador deles sempre a puxar-me o cabelo. Mas sempre. Passava por mim, puxava-me o cabelo, puxava-me o cabelo. E nós tínhamos um jogador que era o avançado que tinha quase 2 metros de altura. Chamava-se Gil. E eu, durante o jogo, opa, já aflito, virei para o Gil, ó Gil. Aquele rapaz está-me sempre a puxar o cabelo. E ele, não te preocupes que eu trato disso. E tens agora amigos dessa época? Eu conheço, é o que eu digo, já na altura os conhecia, agora não me dou não estou todos os dias com eles, mas o Celso, o Tony, o Bruno Ribeiro, há muita gente que eu continuo a ter contacto, o Tomé, o Zé Carlos, há muita gente que continua a ter contacto, mas não são aqueles que eu digo amigos de casa e assim, mas são contactos. Tu passaste então, depois do Lamas para a Académica, como é que surgiu esse convite? Foi o diretor da Académica que na altura veio aqui, falou com os meus pais sobre essa possibilidade, falou com o Social Lamas também e foi assim. E depois na altura eu estava no 12º ano e fui para Coimbra. Estavas no 12º ano, como é que foi canalizar, neste caso, conciliar os estudos? Deixei o futebol, deixei os estudos. Deixaste os estudos? Eu cheguei ao 12º ano, nesse ano que vou para a Académica, eu ia para a Académica em julho, exato, fazer pré-época e a escola, o meu 12º ano acabava em junho. Já não fui aos exames Não nacionais. acabaste por terminar. Os teus pais concordaram com essa decisão? Apoiaram-te Não sempre? souberam. Não souberam? E até hoje, sabem? Agora já sabem. Não, agora depois souberam, mas na altura não souberam. Eu disse igual que fui aos exames, mas não fui. Chegas à Académica, lembras-te do teu primeiro dia? Lembro. Queres-nos partilhar alguma? Perfeitamente. Lembro-me que fui com o meu pai, com o meu irmão e com a minha mãe. Com o carro cheio de malas. Chego a Coimbra, ficamos para aí 1 hora, 2 horas à espera dentro do carro à porta do estádio. Até que nos fossem receber para assinar o contrato e assim. É como eu digo, eu cresci numa aldeia. A realidade naquela altura, aqui há 20 anos atrás, era muito diferente do que é agora. Uma pessoa ir daqui para Coimbra, as pessoas podem dizer, Coimbra é 1 hora daqui. Certo, é verdade, mas nessa altura 1 hora daqui era muito longe para nós, para uma realidade que quem cresceu numa aldeia. Os meus pais nunca saíram muito daqui. Íamos um bocadinho atados, é verdade. Depois o meu irmão ficou comigo, na altura a Académica meteu-nos numa casa com mais 2 jogadores. O meu irmão ficou comigo uma semana, mas não aguentou mais e foi embora. O teu irmão ainda jogou na Académica? Ou só esteve contigo? Não, esteve lá só para te acompanhar? me acompanhar. Quais foram as maiores dificuldades, já que passaste de uma aldeia para uma grande cidade, que é Coimbra? Foi isso. Foi mesmo? Foi isso. Foi o ter ido para uma cidade, foi o estar ali e pensar o que é que eu vou fazer agora. Mas pronto, mas depois tive pessoas que também me ajudaram, os mesmos jogadores que estavam lá, também perceberam o contexto que eu vinha e ajudaram muito, mas houve muitas noites a chorar. E agora olhando para trás, o que é que dirias a esse miúdo? Que aguenta forte que vai valer a pena. De seguida, tu também passaste para o Estoril. Foi aí, se calhar, que tu explodiste, passando assim a redundância. Sim, e eu não queria ir. E não querias ir? Como é que também surge essa passagem para o Estoril? Na altura, eu fui emprestado pela Académica ao Trofense, já a segunda liga, como eu estava a explicar um bocado, os passos todos, felizmente nas ligas todas. Eu fui emprestado pela Académica ao Trofense. Na altura o Estoril estava na segunda liga também, faço bons jogos, mesmo contra eles. E há uma altura que o Marco Silva na altura era diretor desportivo, me liga e diz, olha, conto contigo para o ano, tens que vir para aqui para o Estoril, não sei o quê. E mais uma vez aí está a tal situação, ir de Coimbra para Lisboa. E eu dizia, não, eu não quero ir para Lisboa. E ele, anda que não te vais arrepender disso. Não quero,
E andou-me a chatear, entre aspas, muito tempo. Anda que vais ver que vai valer a pena. E eu disse, mas eu não quero ir para Lisboa, prefiro ir para o Trofense, não sei o quê. Para onde for, aqui mais perto, não quero ir para Lisboa. O que é que os teus pais diziam a essas mudanças? O meu pai nunca foi coisa, mas via muito futebol e sabia que para poderes andar no futebol, sabia que tinhas que andar com a casa às costas, de um lado para o outro. E sempre é o que eu digo, nunca me pressionaram a nada, sempre me deixaram nas mãos aquilo que eu acharia que devia fazer, com certeza davam-me os conselhos deles, mas sempre me apoiaram em tudo. Como foi a tua passagem depois? Passaste por vários clubes, também de empréstimo. Como foi agora a tua passagem pelo Porto? O Porto foi cumprir o sonho. Eu sou portista desde pequenino. Os meus pais são portistas desde pequenino. O meu irmão sofre pelo Porto, que é uma coisa maluca. E foi cumprir um sonho. O verdadeiro sonho de que aqui era, se algum dia gostava de jogar num clube, era o Porto. E acho que no início as coisas correram muito bem. Ganhamos uma supertaça, eu estava a jogar, fiz. Só que depois tens uma pressão muito grande. Sentiste uma maior pressão dos clubes que tiveste, sem dúvida, Muito grande. para o Porto? Muito grande. O teu primeiro dia no Porto, também certamente te lembras? O primeiro dia, quando eu assinei contrato, as primeiras pessoas que disse foi ao meu pai, e aquilo foi uma alegria. O meu pai e o meu irmão sentirem que eu ia estar no Futebol Clube Porto, sem saber se ia jogar ou não, mas que depois aconteceu. Foi uma alegria muito grande e para mim foi acho que o dia de mais felicidade no futebol a nível de familiar foi esse, na altura que jogo pelo Porto. Quando chegas ao estádio, certamente foi no estádio do Porto que se calhar assinaste o contrato, quando chegas lá é aí que te cai a ficha que estavas a cumprir o sonho? Cumprir o sonho, sim. Aí bate tudo, bate as memórias, bate o sonho que era jogar no Futebol Clube Porto, era dizer estou aqui. Foi incrível, mas é como eu digo, depois há uma pressão muito grande que talvez não tenha sabido lidar. E agora, olhando para trás, o que é que farias diferente para saber lidar com essa pressão? Deixar falar e andar. Eu afetou muito. Também foi um ano complicado para o Porto, na altura. Porque eu começo bem, depois deixo de jogar, começo a ser encostado. E depois sabes como é que a ter que falam de quem é da casa, entre aspas, do que de quem vem de fora. Sabes que quem vem de fora tem sempre muito mais valor do que quem é de Portugal. Sim. Estamos a falar da época de 2013, não é? Sim, e eu deixei-me afetar muito pela situação, pela pressão, pelas críticas, por tudo. E se fosse hoje, a única coisa que eu lhe diria era: deixa falar e segue o teu trabalho, faz aquilo que tu gostas, porque quem está fora não tem nada para dizer. Achas que então o Porto foi uma época feliz, mas ao mesmo tempo também conturbada? Foi, sem dúvida nenhuma. E não tenho problema nenhum em admitir que foi o melhor, para mim, mas ao mesmo tempo foi das piores fases da minha vida no futebol. Tu lembras do primeiro jogo? Certamente. Supertaça. Foi na Supertaça. E neste caso tu entraste logo a titular ou entraste? Entrei titular e aos 4, 5 minutos marquei golo. E como é que é a sensação de marcar logo um golo numa Supertaça? Incrível. E a parte mais bonita disso foi: o meu pai e o meu irmão foram daqui para Aveiro para ver o jogo, atrasaram-se um bocado, estavam no carro ainda quando estava a dar na rádio que eu tinha marcado o golo. E tu a pensar que eles se calhar já lá estavam? Eles já lá estavam, supostamente deveriam estar, mas atrasaram-se, houve muito trânsito, não sei o quê, e eles dentro do carro, e é golo do Porto, ali cá. O meu irmão começou aos morros ao tablier. É uma alegria imensa. Acaba por ser, é o que eu digo, acaba por ser o concretizar do sonho, as coisas a correrem bem logo desde o início. O meu irmão também, desde pequenino, que tinha, ele pode não admiti-lo de forma clara, mas tinha esse sonho também, porque nós jogávamos, é o que eu digo, foi com ele que eu comecei a jogar a bola, e ele tinha esse sonho também de ser jogador de futebol. E acabou por viver muito o sonho em mim. Sentes que o teu irmão também viveu o teu sonho, Exatamente. viveu o sonho dele através de ti. Porque felizmente também foi a vários estádios, teve a possibilidade de ir ver bons jogos e acabou por viver o meu sonho e ele também. Se tivesses que agora escolher um jogo, o teu jogo durante o Futebol Clube do Porto, qual seria?
eu acho que seria, não te consigo escolher um jogo, mas acho que talvez seria esse mesmo da Supertaça, porque de todo que não estaria à espera de ser logo titular, não estaria. Ia com ambição disso, ia com vontade disso, mas não, eu vim do Estoril, havendo lá grandes jogadores, grandes nomes, e o treinador apostar logo em mim no primeiro jogo da Supertaça e eu marcar o golo, e depois ter os adeptos a cantar o meu nome. Por isso é que eu digo, o futebol, tanto estás aqui como estás aqui, muda muito rápido. Nessa altura, a cantar o meu nome ao fim, quando eu fui substituído, acho que talvez seja esse, mas depois tenho a parte em que jogo, em que também cumpro mais um sonho de jogar a Champions League com o Porto. Por isso tenho felizmente tive vários episódios. Que memórias e aprendizagens levaste? Porque nem tudo foi mau. Que memórias e aprendizagens levaste até aos dias de hoje? Olha, eu acho que a maior, e sou-te sincero, é essa. Não se pode ligar muito àquilo que se diz fora. Porque só quem está dentro sabe aquilo que faz, só quem está dentro sabe os sacrifícios que tem que fazer para estar bem. E acho que se fosse hoje, por isso é que eu digo, se fosse hoje, o que eu diria ao Licá era: esquece o que digam de fora, esquece. Faz o teu trabalho, opá, dá o melhor de ti, o resto vem. Se não vier, luta, continua a lutar. Agora esquece o que digam de fora, porque deitou-me muito abaixo mesmo. Recebias algum feedback aqui das pessoas de Castro Daire a sentirem um grande orgulho por Sim, ti? isso sim, isso sim. Isso as pessoas de Castro Daire, mesmo de todo o concelho, sempre que falavam de mim, eu sentia que falavam com orgulho de um miúdo que saiu de uma aldeia chegar à seleção, chegar ao Futebol Clube Porto. Depois, entretanto, acabaste por sair do Porto, também por empréstimos. Bom empréstimo, sim. Quantas épocas tiveste mesmo a jogar pelo Porto? Uma só. Eu tive uma época, foi logo a primeira época, depois no ano a seguir sou emprestado ao Raio Vallecano em Espanha. Depois sou emprestado ao Vitória e depois saio em definitivo para o Nottingham Forest. E como é que levaste esses empréstimos? Aceitaste bem? Olha, vou-te ser sincero, o primeiro custou-me um bocado porque na altura trocaram de treinador, entrou o Lopetegui e ele nem me deu a oportunidade sequer de me mostrar. Mal chegou no primeiro dia, falaram comigo e disseram: olha, tu vais ser emprestado, o treinador não conta contigo. Esse primeiro custou-me um bocado. Depois começas a ficar calejado e queres o que seja melhor para ti e tentar dar o melhor em todas as vezes que jogas. Tiveste medo quando acabaste por ser emprestado de o sonho estar a terminar? Não, porque, olha, eu vou emprestado para o Raio Vallecano e vou para, se não a melhor, uma das melhores ligas do mundo, que foi a Primeira Liga Espanhola. Foi mais uma experiência que eu consegui viver. Joguei vários jogos em Espanha, joguei contra o Real Madrid, contra o Barcelona, tudo. E é mais um capítulo na minha caminhada. Por isso é que eu digo, e depois vais começando a calejar, vais começando a entender também que o futebol não é só um mar de rosas, que o futebol há muitos interesses por trás e que tu és mais um que anda ali e que tens que lutar. E tu que não querias sair aos 17 anos, acabaste por sair para a Espanha. Sim. Aí sim deste o salto do país. Aceitaste bem essa mudança para outro país? Sim, aceitei até porque na altura havia uma possibilidade de ir para a Itália, só que depois o Porto não me deixou. Eu sabia que o futuro iria ser fora do país e depois as pessoas podem achar que em Portugal é tudo muito bonito, mas não, porque um jogador de futebol em Portugal tens os clubes grandes que te dão uma boa condição financeira, mas lá fora tens muito mais, muito mais. E sentiste que ali também já podia nascer quase outro sonho, não é? Um novo capítulo? Sim. Aquilo a partir do momento que eu cumpro o sonho de jogar no Futebol Clube Porto e respectivamente na seleção, porque foi através do Porto que eu vou à seleção, é no ano que eu estou no Porto que eu vou à seleção. A partir daí é ir em busca de outros desafios, outras situações, e aconteceu essa do Raio Vallecano e a nível desportivo foi muito boa, muito boa. E pegando mesmo nisso da seleção, foi no início da época, 2013, que acabaste por ser chamado para um jogo contra o Brasil. Eu fui chamado na altura para fazermos um jogo na altura eu fui substituir o Dani, mas eu fui chamado para um jogo que fomos à República da Irlanda, que se não me engano era apuramento para o Europeu
2014 é europeu, não é? Mundial. Mundial? Mundial. Então é puramente para o Mundial. É puramente para o Mundial. Aí eu não jogo, mas estava lá com eles. E depois vamos para os Estados Unidos fazer um jogo amigável e aí joguei 5 minutos. E como é que foram esses 5 minutos? Foram incríveis. Incríveis. Foi mais uma vez a realizar outro sonho, porque todos os jogadores que chegam a certos patamares, o sonho de representar o país é inequívoco. Esse aí está sempre em nós. E aí, mesmo que tenha sido 5 minutos num jogo amigável, é uma sensação incrível. Estavas com confiança nesse dia? Estavas com confiança Sim, de entrar? eu achei que iria entrar, porque, como digo, era um jogo amigável. Achei que o selecionador Paulo Bento, na altura, ia dar a oportunidade. Pegando mesmo aí na notícia, quando foste chamado, lembras-te como recebeste a Lembro, notícia? lembro que estava em casa no Porto, sei lá, para aí 8 da noite, 9, mais ou menos. E liga-me um diretor do Porto a dizer: estás convocado para a seleção, amanhã apanhamos-te às 6 da manhã para te levar a Lisboa. Foi assim que eu recebi a notícia. E como é que geres essa noite? Esquece, fiquei logo, e eu disse: que é isto? Assim? Nem avisam? E ele, mas pronto, mas foi depois ligar aos meus pais, ligar ao meu irmão e assim, a dar a notícia que ia Como é que eles que ia para a receberam a seleção. notícia? E eu dizer: top, não sei o quê, incrível, acho que já merecias. E na altura foi na minha melhor fase no Porto, tinha marcado o golo também contra o Marítimo, tinha feito assistência, estava numa boa fase e pronto, foi uma alegria enorme de todos. Sentes que representar a seleção, sobretudo contra o Brasil, foi um dos momentos mais altos Sim, da tua carreira? sim, sem dúvida nenhuma. Só o facto de representar a seleção, seja contra o Brasil, seja contra qualquer seleção, só o facto de representares, e mesmo, volto a dizer, mesmo como é lógico, o objetivo era ser numa qualificação, num Mundial, num Europeu, toda a gente sonha com isso, mas mesmo num jogo amigável é uma sensação incrível, incrível. Tu que já tinhas jogado, era pelo Sub-21? Sub-21 e Sub-19. Quais foram as diferenças que encontraste? Também são muitas contra a equipa principal da seleção portuguesa. É diferente, é a seleção número 1. Como é lógico, é muito bom representar Portugal também nas camadas jovens, mas representar a seleção A de Portugal é incrível. Depois, entretanto, foste, como estávamos a falar, foste para a Espanha. Sentiste saudades da simplicidade, já que não querias muito sair aqui da aldeia de Lamelas? Sentiste muito a falta daquela simplicidade do início da carreira? Acabo por não sentir porque já tinha estado em Lisboa no Estoril, já tinha estado no Porto, no Futebol Clube Porto. Acabo depois aí por não sentir. Acho que senti mais como mais uma experiência, viver primeira vez fora do país. Não era muito longe, Madrid, 5 horas de carro estás aqui. E como o idioma é parecido, a comida é parecida, acho que as coisas acabaram por correr melhor. Se fosse para um país diferente, em que a cultura fosse diferente, em que a comida fosse diferente, acho que a adaptação iria ser muito mais difícil. Ali não, ali as coisas correram bem, depois o treinador também acabou por apostar em mim. E como é lógico, quando jogas, as coisas correm muito melhor do que quando não jogas, porque eu posso te dizer, eu vou para a Inglaterra, na altura no Nottingham, na segunda liga, e detestei. Podem dizer: estás a dizer que estás a estar na segunda liga. Não, eu detestei estar em Nottingham, porque o clima é chuva quase todos os dias, a comida é muito diferente, o futebol da segunda liga é muito diferente, é muito físico, e eu detestei estar lá. Achas também que o clube também não ajudou muito a essa aceitação? Não, o clube não, acho que não foi muito por o clube, porque se há coisa que a Inglaterra são, ajudam-te em tudo, dão-te as condições todas, e depois têm regras muito definidas, as coisas lá têm que ser como tudo certinho. Acho que não foi muito pelo clube, acho que foi mesmo porque não me consegui adaptar, acho que talvez ao clima, à forma de jogar que era muito física, e eu não sou um potente físico, e o meu futebol também não é muito físico, e acho que foi mais por aí. Tu estiveste em 2 países diferentes a jogar. Sentiste a curiosidade também de saber o que é que os adeptos queriam, neste caso, diziam sobre ti? Não. Chegou, a partir do Porto,
não queria saber. Mas porquê? Porque preferi fechar-me na minha bolha do que... Porque tu tanto podes estar a ouvir, e está tudo certo, cada um tem a sua opinião e a tua opinião não é igual à minha. Mas estás a um ponto que tanto podes dizerem-te que opá, jogas bem, não sei o quê, e isso aí enche-te o peito, como podem dizer que tu não jogas nada. E isso pode deitar abaixo. Por isso chegou uma altura em que eu, o que lesse, fosse bem ou fosse mal, já não me interessava muito. Mas lias alguma coisa? Algumas coisas sim, apareciam-me, sabes que com as redes sociais Sim. tudo acaba por te chegar às mãos. E antes, quando lia e eu li cá não sei o quê, ficava, e quando falavam mal ia muito abaixo. Chegou uma altura que eu tive que me proteger de forma a que nem inchar muito quando falassem bem, nem ir muito abaixo quando falassem mal. E sentiste alguma vez maldade pura das Muito, pessoas? muito, muito. Principalmente no Porto. Sou-te sincero, principalmente no Porto. E qual foi a... Eu recebi bilhetes em casa, atenção. ameaças? Não era ameaças, mas recebi bilhetes na caixa de correio a tratarem mal. E isso afetou-te? Bastante. Porque sabiam onde eu morava sozinho, mas são situações que se passam. É o que eu digo, o futebol é muito bonito e eu agradeço tudo, mas tudo ao futebol, e foi para mim um orgulho e um prazer enorme fazer a carreira que fiz e jogar onde joguei e passar os momentos que passei, e se tivesse que voltar atrás faria tudo igual, tudo. Agora também tem situações que são muito complicadas, muito. E confidenciaste com alguém esses bilhetes? Mais tarde só, porque também não queria preocupar os meus pais, não queria preocupar. Eu tenho uma coisa que é, na altura preferia sofrer eu, e quando eles me ligavam ou quando estavam comigo, dizer não, está tudo bem, não sei, do que estar a dizer essas coisas, porque eles depois também não poderiam fazer nada, não ia mudar em nada. Eu dizer aos meus pais ia só preocupá-los, e assim, por isso souberam mais tarde, depois, quando eu uma altura me abri com eles. E não achas que seria bom naquela altura teres desabafado com eles? Se calhar davam-te outras opiniões? Talvez sim, mas também é o que eu digo, é aquela situação. Eu estava a viver no Porto sozinho, eu dizendo-lhes isso ia metê-los eles preocupados. Eles não me conseguiriam ajudar em muita coisa. A única coisa que iam dizer era para não me preocupar, não sei o quê, mas iriam eles ficar preocupados. Eu preferi fazer assim. Entretanto, depois voltaste ao Estoril. Voltei ao Estoril emprestado pelo Nottingham Forest na altura, E meio ano. teve um sabor especial esse regresso? Teve, mas sabes que já a uma altura tinham dito que nunca regresso onde foste feliz. Como é lógico, gostei de voltar ao Estoril, só que já não foi a mesma coisa e nunca vai ser, porque tens uma passagem que as coisas acontecem de uma forma em que eras adorado, e não deixei de ser, atenção, não deixei de ser, mas já não tens o mesmo protagonismo que tinhas antes. E na altura, voltei, gostei de voltar porque voltei para o meu país, saí de Inglaterra onde estava já a passar mal com o clima e com a comida e não sei o quê, mas não é a mesma coisa. Foi uma escolha tua ir para o Estoril ou foi uma coincidência? Não, foi na altura falou um diretor do Estoril, falou-me sobre a possibilidade que poderia haver de eu de ir para lá ser emprestado, e eu falei lá no Nottingham, também não estava a jogar, e eles acabaram por aceitar. Depois passas pelo Granada, Pelo Granada. passas depois também pelo Belenenses, pelo Farense. Que aprendizagens tiveste destes clubes? Olha, tive algumas. O Granada também foi uma situação que não correu bem, porque também acabei por jogar pouco, e tive uma situação caricata que foi que eu não sabia que isso era possível, mas eu fui despedido do Granada. Foste despedido? Fui despedido do Granada com carta de despedimento. Eu não sabia que isso era possível, mas foi aí que eu depois vou na altura para o Belenenses. Na altura soubeste a razão porque foste despedido? Não, a razão foi porque eu não estava a jogar, eles queriam inscrever jogadores em janeiro, só que para poderem inscrever jogadores em janeiro tinham que ou rescindir contrato por mútuo acordo, ou então despedir jogadores para poderem abrir vagas. E na altura foi isso que eles fizeram. Eu não quis rescindir por mútuo acordo, e eles disseram, pronto, então vamos despedir. E eu disse, despedir? E ele, sim, amanhã recebes a carta de despedimento em casa. Eu, está bem, pronto. E depois vim para o Belenenses. Foi um choque para ti? Foi porque eu não sabia que era possível ser despedido no futebol.
rescisão de contrato, chegar ali, opá, vamos rescindir o contrato. Agora, uma carta de despedimento no futebol não sabia que era possível, mas uma pessoa anda no mundo e não vai ver tudo. Aprendeste já aí uma coisa nova. O que é que aprendeste sobre ti nas fases menos boas? Olha, na fase do Porto menos boa, aprendi que psicologicamente era muito fraco. Psicologicamente era muito fraco. E depois, na altura do Belenenses no Farense que eu deixo divisão, que foi um choque para aquele clube e que não merece por todas as condições e toda a estrutura que aquilo tem, percebi também que sou uma pessoa que dá a cara à luta, mesmo nessas situações. Acho que foi muito isso que eu aprendi. No Porto, que aprendi que percebi que era muito fraco psicologicamente, mas na dificuldade do Bessade porque eu também desci no Bessade, da Bessade e do Farense, percebi também que se precisarem de mim podem contar comigo. Achas que o teu caminho no futebol seguiu aquilo que idealizaste? Sim, em muitas situações sim. Acho que tive algumas decisões que acabei por tomar erradas, mas que agora digo que possam ser erradas, mas talvez não sejam, mas vou-te contar uma situação muito simples que foi, na altura que estou no Granada, não estou a jogar, liga-me o Mallorca na altura, só que estava na terceira divisão espanhola, e eu disse que não queria ir para a terceira divisão espanhola, passado 2 anos estou na primeira liga espanhola. E poderia ter ido para lá e se calhar subia e estava na primeira liga espanhola, percebes? Mas são situações que aconteceram depois, que eu na altura não previa que pudessem acontecer, mas acho que depois ficam aquelas sensações assim, se eu tivesse aceito aquela situação, se calhar tinha sido mais feliz. E passando mesmo por aí, sentes que hoje estás mais feliz? Eu sinto-me feliz. Não, esta época desportiva no Lamelas não foi aquilo que nós queríamos, e isso afetou-me um bocadinho, porque acho que merecíamos. O grupo que tínhamos, a estrutura que o Lamelas tem, as pessoas que o Lamelas tem, todos os treinos, todos os jogos, as pessoas a ver o futebol, seja aqui, seja fora. Acho que não merecíamos não ter subido divisão, e isso é uma faca que está aqui um bocadinho espetada no meu coração, mas de resto sinto-me feliz. Pegando aqui ao início do Lamelas, tu vens para o Lamelas em 2022, como é que surge essa ideia de regressares à tua aldeia e jogares neste clube? Olha, foi talvez na pior fase da minha vida no futebol, porque estou ali meio ano sem clube, porque na altura desci divisão no Bessade, e depois estou ali desde meio ano, não, mais de meio ano. Então eu estou desde o campeonato acaba em maio, eu venho para o Lamelas em fevereiro, e eu estou aquele tempo todo sem contrato, sem futebol, à espera da oportunidade que eu achava que ainda tinha capacidade para receber, e recebi muitas propostas, só que acabei por achar que não era aquilo que eu queria, e muito por erro meu, também volto a dizer nessa altura, porque deveria-me ter agarrado a uma situação das que apareceram, mas também se tivesse agarrado não tinha vindo para o Lamelas. Por isso, não sei até que ponto as coisas estavam destinadas a ser assim, mas foi na pior fase da minha carreira que venho para o Lamelas. Houve a possibilidade, falei com o presidente em estar em casa parado, que já estava muito mal psicologicamente, porque quebras ali anos e anos de uma rotina de treinar, de jogar, competição, e estás ali meses e meses em casa à espera que o telefone toque para te aparecer uma situação. E depois chega uma altura em que eu disse isso, na altura que venho para aqui, em que eu pensei, ou te agarras a isso, à possibilidade que o Lamelas te abriu as portas, mesmo sem distrital, vais competir igual, vais para uma realidade diferente, mas vais competir, vais para o clube da tua terra, vais para junto dos teus pais, vais pelo menos ter o ambiente familiar, aquele carinho ali à volta, ou então largas o futebol e vais dedicar a outra coisa. Foi por tua iniciativa que regressaste aqui a Foi, por Lamelas? mim e pelo Lamelas também. O Lamelas na altura falou sobre essa possibilidade,
e eu acabei por aceitar, porque é como eu digo, ou aceitava o Lamelas em fevereiro, na altura, ou então ia estar uma época inteira sem competir e se calhar teria sido o fim da carreira aí. Já no Lamelas tiveste propostas de outros clubes? Eu depois no ano, eu venho em fevereiro, depois vou outra vez para Lisboa e começo a fazer pré-época no Alberca, na altura. Mais uma dessas situações que eu te falei há bocado do Maiorca, agora falo do Alberca. Na altura o Alberca estava na Liga 3. Liga 3, exatamente. O Alberca está na Liga 3, eu estou lá a fazer pré-época porque tinha lá um amigo, não sei o quê, e falou com o treinador disse que sim, para ir para lá, não sei o quê. E eu sempre à espera que aparecesse outra coisa melhor, não vou ser hipócrita a dizer que não, à espera que aparecesse outra coisa melhor, até que estou lá e penso, vou-me agarrar a isto, vou-me agarrar ao Alberca, Liga 3, e que seja o que tiver que ser. Só que eles demoraram muito tempo para me inscrever, muito tempo, até que eu cheguei e disse assim, olha, ou me inscrevem esta semana, ou vou embora e volto para Lamelas. Eles não me inscreveram e eu voltei para Lamelas na altura para o Campeonato de Portugal. Custou-te essa decisão? Não, acho que não me custou porque o choque grande foi, e não posso mentir, o choque grande foi quando venho, sei que tive uns meses parado, mas venho de uma realidade da Primeira Liga para vir para o Lamelas para a Distrital. Aí não vou mentir que foi um bocado um choque, apesar de ter o apoio dos meus pais, da minha família, de estar aqui num ambiente em que já não estava tanto tempo, há muitos anos, e estar de volta à casa, mas também há aquela parte em que tu pensas, andei estes anos todos a viver em cidades, porque depois as coisas mudam. Na altura não queria sair de Lamelas, depois de passares tanto tempo fora e em grandes cidades, pensas assim, vou voltar para Lamelas, vou voltar para Lamelas, para a aldeia. E foi um choque um bocadinho de realidade no início, mas como também tinha aqui amigos e sentia-me em casa, literalmente, estava em casa, mas sentia-me em casa estando no clube da minha aldeia, por isso o choque quando foi do Alberca já não houve. Achas que o choque por estás aqui em casa foi menor porque se estivesses noutro clube? Sim, isso sem dúvida. Eu acho que se fosse, imagina, se fosse para ir para uma distrital, para outro clube, eu não ia. Não é ser falso humilde, mas não ia. Não ia sair da Primeira Liga, na altura que tinha saído da Primeira Liga, para uma distrital para ir para outra zona do país. Não. Foi porque foi o Lamelas. Se não fosse o Lamelas, não iria. Esta foi a tua quarta época consecutiva aqui no Lamelas. Quais os momentos mais marcantes que guardas? A subida de divisão, naquela não foi nem meio ano, foi bem 3 meses que eu vim, na altura. Sem dúvida, a subida de divisão, ver a felicidade das pessoas, das nossas pessoas, é muito diferente. Eu disse uma altura e é verdade. Eu não ganhei muitos títulos, ganhei a segunda liga no Estoril e ganhei a Supertaça no Porto. Mas não se compara a isto, nada. E as pessoas podem achar que eu estou a dizer isto por dizer. Não estou. Não se compara o ganhares, mesmo sendo uma distrital, tu ganhares pelas tuas pessoas, pelas tuas gentes. E isso aí não tem preço. E ver a felicidade nesse ano foi incrível. E depois o Lamelas vai a primeira vez a um campeonato de Portugal em que as coisas não correm da forma como nós esperávamos, que descemos de divisão. Mas andou lá, o Lamelas começou a ser falado, o Lamelas evoluiu, o estádio evoluiu. Isso é incrível. Neste caso do Lamelas, tiveste uma época também muito boa, esta última época. Ficou aí um sabor agridoce por não subirem? Ficou aqui uma faca no coração, porque é como eu te digo, acho que, e perder da forma que foi, tipo no final na penúltima jornada, perdermos o primeiro lugar, custa muito. E agora, não que compense, mas pelo menos saio com um título da taça que o Lamelas ainda não tinha. Esse título achas que te deu uma maior alegria? Sim. É o que eu digo, não sara a ferida de não ter subido divisão, porque era o principal objetivo, e não vamos mentir, mas como é lógico, porque não conseguindo um objetivo
aquele passou a ser o nosso grande objetivo e depois, da forma que foi, com menos um jogador, conseguimos marcar 2 golos à equipa que subiu divisão, que é uma boa equipa, mostrou o que é ser Lamelas, mostrou o que é a raça de Lamelas, mostrou o que são agentes de Lamelas. No jogo que decidia, neste caso a subida de divisão, pensaste ainda havia uma réstia de esperança que pudesse subir? Não, sinceramente não. Sinceramente não. Não porque o Castro Daire teria que perder contra um Moimenta que já não vinha na fase que vinha no início do campeonato, que andava ali em que... acho que se fosse ao contrário também os jogadores de Castro Daire não iriam ter sequer um bocadinho de esperança, que apesar que no futebol tudo acontece. No futebol tudo pode acontecer. Mas sou-te sincero que não. Que já não tinha esperança. No intervalo quiseste saber o resultado que estava a acontecer em Castro Daire? Sim, soube e depois mas é o que eu digo, foi saber mesmo, talvez por descargo de consciência, tirar aquele, se calhar, pronto, vou dizer que não tinha esperança, aquele 1% de esperança que tinha ao intervalo, acabou. Porque nós sabíamos, porque se fosse ao contrário é o que eu digo, se fosse nós a jogar em casa no jogo do título, acho que não iríamos facilitar. Muito se especulou que aquele seria o teu último jogo, neste caso o da taça, mas tu não o anunciaste publicamente. Foi mesmo o teu último jogo? Foi. O jogo da taça foi o encerrar da minha carreira. Por que razão não quiseste anunciar naquela noite? Porque acho que tenho que fazer uma publicação, mas não tem isso. Mas em mim já está decidido, e já estava decidido há algum tempo que seria sem dúvida o fim da minha carreira. Mas também sentiste que era o momento do clube e se calhar não o teu momento? Sim, exatamente. Também ali era uma altura para festejarmos uma conquista que o Lamelas nunca tinha tido, que era a taça, e não passava muito estar eu ali a dizer vou acabar a carreira. Não, acho que ali o protagonismo tinha que ser dado ao Lamelas, às gentes de Lamelas, e agora fica a minha parte de dizer que acabou. Por que razão decidiste terminar agora a carreira? Olha, para te ser sincero, já no ano passado eu tinha isso na cabeça de terminar a carreira. Chegou no ano passado, eu disse que não jogava mais. Mas depois, pensando com a minha mulher, com os meus pais, não sei o que, achamos, vamos lá tentar mais um ano a ver se acaba pelo menos campeão. Não aconteceu, infelizmente não aconteceu, eu contigo, vai ficar aqui sempre aquela mágoazinha no coração, mas já não quero mais. E porquê não tentas mais uma época? Não, porque isto é muito simples, não é que eu não gosto de Lamelas, não é que eu já não gosto de futebol, gosto, e fisicamente ainda sinto que poderia fazer mais um ano, só que psicologicamente não, e depois imagina, para o ano não acontece o Lamelas outra vez subir a divisão, é mais um ano a dizer não, chega a um ponto que o melhor mesmo é meter um ponto final. Sem ser a subida da divisão, achas que fica algo por cumprir? Em tudo? Em tudo, na sim. minha carreira? Sim. Fica, ser campeão pelo Porto. Ser campeão pelo Porto. Acho que teria sido também das maiores coisas que eu gostava de ter sido, era ser campeão pelo Porto. Porque, como eu disse, é o clube do meu coração, desde pequenino. E sim, e o Porto nessa altura vinha de ser campeão, só que acabou por não acontecer. Achas que o Lamela está preparado para não te ver aqui em campo, mas sim na bancada? Tá, o Lamelas está porque o Lamelas tem uma boa estrutura, tem uma base muito forte de pessoas fora e mesmo uma base muito forte do plantel, que já está há muitos anos. Não vou mentir e não vou mentir porque no ano passado, na época passada, faço 35 golos, este ano fiz 19. Como é lógico que vão sentir, e eu acho que vão sentir, como eu também vou sentir a falta deles, acho que eles vão sentir a minha falta, mas não há nada que não se substitua. E tu estás preparado para deixar mesmo o Lamelas? Olha, eu vou-te ser sincero, neste momento estou muito tranquilo na minha vida, estou muito tranquilo na minha cabeça e estou com a sensação e com a certeza que
que é isto que eu quero. Mas, como é lógico, vou sentir saudades, atenção, porque isto não foi 1 ou 2 anos de futebol, foram muitos anos. Foi muitos anos de uma rotina, foi muitos anos de competição. Mas estou seguro que é a melhor decisão que eu tenho para tomar. Achas que vais ter que fazer uma pausa como fosse um luto? Não, acho que não vou chegar a esse ponto, sou-te sincero. Sou-te sincero que acho que não vou, acho eu. Posso estar a dizer isto e andar daqui a uns tempos e andar aí muito em baixo, mas acho que não, porque estou muito bem resolvido nessa situação de pôr fim à carreira. Que mensagem gostarias de deixar à tua equipa de balneário? Olha, eu disse-lhes ali no jogo, acho que foi ao fim do jogo foi no fim do último jogo, que eu passei por muitas realidades. Felizmente tive a sorte de passar por muitas realidades, muitos balneários, muitos contextos. Mas que para mim, onde eu me senti mais orgulhoso do grupo que tinha, foi aqui em Lamelas. Que tenho um orgulho enorme neles, que fizemos um campeonato incrível. Dar o mérito também ao Castro Daire, que fez um bom campeonato também. Mas que nós demos tudo e acabamos com a cabeça, com a consciência tranquila que tudo fizemos para ter outro desfecho. E que eu tenho um orgulho enorme e que para o ano estou aqui a bater palmas. Agora, pegando naquele miúdo do Crasto, pegando também em toda a tua trajetória, que mensagem gostarias de dar àquele miúdo, 17 anos? Olha, quero-lhe deixar uma mensagem muito simples. Que tenha orgulho daquilo que conseguiu construir saindo de uma aldeia tão pequena como Lamelas e que o sonho dele foi cumprido. E para terminarmos esta entrevista, como é que gostavas de ser lembrado? Acho que muito por aí, do miúdo que sai de um contexto e de um meio tão pequenino e conseguiu chegar lá em cima, e espero que por aí seja exemplo para as camadas jovens todas que temos no nosso concelho e que têm muita qualidade, muitos miúdos têm qualidade, e acho que é muito isso, é que vejam em mim o exemplo daquilo que é ter que subir passo a passo, mas que se acreditarem, se lutarem e se trabalharem e se forem, porque tem que se fazer muitos sacrifícios. As pessoas acham que não, que a vida do jogador de futebol é só ganhar dinheiro e estar em festas. Tem que se fazer muitos sacrifícios, porque enquanto muitos dos meus amigos estavam em festas, estavam em aniversários, eu não podia estar porque estava em contexto profissional. Tem que se fazer muitos sacrifícios, mas que é isso, que seja um exemplo para eles e que lutem. Muito obrigado. Obrigado. E assim terminou esta entrevista especial ao LICA. Muito obrigado por ter-nos acompanhado ao longo desta entrevista. Continua a acompanhar a Rádio Limite em 89.0 FM, radiolimite.net ou através das nossas redes sociais. Um obrigado mais uma vez ao LICA e até um dia destes.